microeconomia e no vídeo de hoje quero tratar sobre preferências Kolbe-Douglas, que na verdade eu acredito que seja as preferências mais conhecidas em microeconomia no que se refere à teoria do consumidor. Bom, então o texto base que eu estou vendo aqui no canal para entender um pouco sobre microeconomia, este incrível livro aqui do Variano, Microeconomia, Princípios Básicos, que foi o livro que eu utilizei na faculdade de economia, inclusive. Então, preferências Kolbe-Douglas no que se refere à escolha do consumidor. Diz o seguinte: suponhamos que a função de utilidade seja da forma Kolbe-Douglas, ou seja, U de utilidade, a fórmula matemática U, abre parênteses, x1, que é a cesta de consumo 1, vírgula, x2, que é a cesta de consumo 2, fecha parênteses, igual x1 elevado a c vezes x2 elevado a d. No apêndice deste capítulo, utilizamos o cálculo para derivar as escolhas ótimas para essa função de utilidade que são. Então aqui nós temos uma função de utilidade, né? U é igual a x1 elevado a c vezes x2 elevado a d. Então a derivação disso ficaria x1 é igual a c dividido por c mais d multiplicado por m dividido por P1. E x2, d dividido por c mais d multiplicado por m dividido por P2. Essas funções de demanda são geralmente úteis em exemplos algébricos, de modo que você talvez devesse decorá-las, talvez. E aí na sequência ele mostra um gráfico aqui, eixo x e y, relacionando a cesta de consumo x1 no eixo horizontal, x, e x2 no eixo vertical, y. Ele coloca a reta orçamentária cruzando até z, que está no meio da reta x, que está no meio do eixo x. Daí ele coloca também curvas de indiferença, são 4 curvas de indiferença, 2 abaixo da reta orçamentária e 2 acima da reta orçamentária. E aí ele coloca uma escolha não ótima como um encontro da reta orçamentária com uma das curvas de indiferença no seu limite. Deixa eu ver se eu consigo mostrar no vídeo aqui. E aí, a figura, na sua descrição, diz o seguinte: escolha ótima como preferências côncavas. A escolha ótima é o ponto de fronteira Z. Não o ponto de tangência interior X, porque Z... Ah, agora que eu me liguei que na verdade... Peraí, deixa eu ver aqui. 5.8... Ah, não, esquece isso aí. Isso eu já tratei no vídeo passado, ó, de viagem. Essa figura 5.8 são de escolhas, preferências côncavas, lógico. Bom, então continuando sobre Kolbe-Douglas. As preferências Kolbe-Douglas têm uma propriedade conveniente. Imagine a fração de renda que um consumidor com tais preferências gasta no bem 1. Se ele consome x1 de unidades do bem 1, isso lhe custa P1 multiplicado por x1, ou seja, preço 1 vezes x1, que o representa uma fração P1x1 dividido por m da renda total. Se substituirmos a função de demanda por x1, temos P1x1 por renda é igual a P1 dividido por renda, mais C dividido por C mais D, multiplicado por M dividido por P1 igual a C dividido por C mais D. Do mesmo modo, a fração da renda que o consumidor gasta no bem 2 é D dividido por C mais D. Portanto, o consumidor Kolbe-Douglas, e aqui que é o mais importante do vídeo de hoje, gasta sempre uma fração fixa de sua renda em cada bem. O tamanho da fração é determinado pelo expoente da função Kolbe-Douglas. Então, o que é essa função Kolbe-Douglas? Ela apenas mostra o nível de utilidade no consumo de cestas de consumo e que estão distribuídas, bem distribuídas, na verdade. Então, alguém sempre vai preferir consumir, na média, ali 50% de um bem e 50% de outro. 40% de um bem e 60% de outro. É isso que a função Kolbe-Douglas faz, tentar identificar o nível de utilidade nessa relação. É por isso que muitas vezes é conveniente escolher uma função de utilidade de Kolbe-Douglas na qual a soma dos expoentes seja igual a 1. Se utilidade x1, x2 igual a x1 elevado a multiplicado por x2 elevado a 1 menos a. Entendeu? 0,6, 0,4. Poderemos logo interpretar A como a fração da renda gasta no bem 1. É por esse motivo que, em geral, escreveremos as preferências Kolbe-Douglas dessa maneira. Bom, então eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre a estimativa das funções de utilidade. Eu acho interessante, antes de finalizar o vídeo, entender uma coisa sobre microeconomia, que é uma importante área da economia, que diz o seguinte: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Então veja que essa frase diz muito sobre microeconomia. Os objetos
de estudo da microeconomia, então, ou os assuntos. As pessoas poderem escolher. Então, escolha é um assunto da microeconomia. As pessoas escolhem as melhores coisas, as coisas que podem pagar. As melhores coisas quer dizer utilidade para aquela pessoa. Então, é uma área de estudo da microeconomia. As melhores coisas pelas quais podem pagar. Poder pagar tem a ver com restrição orçamentária, que é um assunto da microeconomia também. E as pessoas poderem escolher se refere ao mercado, né? Então, o mercado também é estudado pela microeconomia, ou seja, a relação entre pessoas e empresas no mundo mais próximo mesmo, diferente da macro, que pensa a economia como um todo. Valeu!